Vamos nós para o livro de Ezequiel, capítulo de número 20. Eu confesso aos irmãos que quando eu li este capítulo, algumas semanas atrás, realmente o Senhor falou muito ao meu coração e me inquietou para que nós estivéssemos compartilhando com os irmãos algumas verdades muito importantes. E nós vamos agora do verso 11 até o verso 20. E o texto vai dizer o seguinte: dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. Demais, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Somente até aqui. Nós vamos continuar a mensagem de graça e juízo de Deus. E aí nós precisamos relembrar algumas coisas rapidamente, relembrando os objetivos do livro de Ezequiel: promover o arrependimento e fé com um aviso do julgamento iminente sobre Jerusalém e as nações. Isso é a proclamação do juízo. E depois estimular esperança e confiança com a mensagem posterior de reafirmação de que um dia o povo seria novamente reunido à cidade restaurada e um novo templo construído. Graça. Vamos lembrar que o livro de Ezequiel, pelo menos até o capítulo 20, do capítulo 1 ao capítulo 3 tem profecias da missão de Ezequiel. Do capítulo 4 ao capítulo 7 temos o retrato da desolação de Israel. Do capítulo 8 ao capítulo 11 temos o afastamento da glória do templo. Do capítulo 12 ao 24 nós temos a apresentação da rebelião de Judá. E os capítulos 20 e 21 são a longa história da idolatria e evidências da graça e do juízo divino. O que nós aprendemos semana passada do capítulo 1, do verso 1 ao verso 10, é que consultar ao Senhor é bom, mas estamos dispostos a ouvir o que Ele tem a dizer? Essa foi uma questão que nós concluímos a mensagem, porque muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não gostamos do que vamos ouvir, e nem sempre estamos preparados para ouvir o que Deus tem a dizer. Segundo, que Deus usa homens para denunciar o pecado que precede ao juízo que Deus trará. Sobre isso eu ainda quero fazer uma ressalva. Eu não sei se os irmãos viram, eu confesso aos irmãos que eu vi essa semana, não lembro que dia foi, eu acho que eu coloquei no Facebook, eu compartilhei, de um determinado irmão pregando nas ruas. E ele saía com uma trombeta na mão e gritando: arrependei-vos, porque está perto a volta do Senhor. O juízo de Deus está chegando, arrependei-vos. E aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Porque Deus está levantando homens, queridos,
Deus está levantando mulheres para denunciar o pecado e anunciar o juízo que está vindo, inclusive sobre a nossa nação, por causa da negligência, da displicência, da irreverência, da desobediência de uma geração com a palavra de Deus. Terceiro, é que toda a história da humanidade tem, às vezes implicitamente, às vezes explicitamente, a glória de Deus manifestada. Então você olha nas Escrituras e você vê na história a glória de Deus, às vezes de maneira implícita, ou seja, meio que disfarçada e às vezes gritantemente gloriosa. E por fim, a graça precede o juízo. Deus antes oferece salvação, libertando e levando-o para um novo caminho. A recusa e desobediência trará juízo e condenação. E aí, quando nós chegamos no tempo de hoje, no texto de hoje, a gente percebe algumas coisas. É que a história da idolatria continua. O profeta Ezequiel está discursando para aqueles homens que foram consultar ao Senhor. E ele continua contando a história. Quando nós ouvimos do verso 5 até o verso 10, era a narrativa pertinente ao resgate do povo de Israel do Egito. E nós vimos ali que naquele período já havia idolatria no meio do povo e Deus foi misericordioso em resgatar o povo do Egito. E tirou e os levou para o deserto para tratar com eles. Dos versos 5 ao 10 foram contados a libertação do Egito pela graça de Deus. Agora veremos o que a geração que chega à terra é impedida de entrar pelos seus pecados, do verso 11 ao verso 17, e uma nova aliança para uma nova geração. Quando nós chegamos no verso 11 e 12, queridos, mais uma vez nós vemos a graça, as dádivas divinas, porque Deus vai dizer o seguinte: deles, eles não mereciam, eles não pediram, eles não queriam, mas o Senhor vem e dá os seus estatutos. E o que são os seus estatutos? São normativas, certo e errado. O que é certo fazer deve ser feito, o que é errado, o que não deve ser feito e deve ser rejeitado. Bem e mal, o que é bom e promove o bem deve ser feito, o que é mal não deve ser feito e deve ser combatido. Isso está nos estatutos de Deus. Lhes mostrarei os meus juízos. A gente precisa lembrar, queridos, que quando a gente vai falar de juízo de Deus das Escrituras, o juízo não é só condenação, é recompensa. Quando você obedece a Deus, você é abençoado. Quando você desobedece, Deus trata. E essa é uma premissa muito simplista. Mas quando a gente vai para o Velho Testamento, quando a gente olha para a lei, a gente vai aprender uma coisa importante. A lei, as suas proibições, não eram limitações, eram demonstrações de cuidado, por Deus saber a estrutura do homem, por Deus saber quem é o homem, e quando ele estabelecia normativas de não fazer, era que não fazendo o homem viveria mais, e que quando fizesse se beneficiaria mais. E isso tem a ver com juízos. Por isso que o profeta está dizendo aqui, lhes mostrei os meus juízos, ou seja, as consequências tanto positivas quanto negativas de obedecer ao Senhor e de fazer aquilo que Deus tinha estabelecido nos seus estatutos. E lhes dei os meus sábados. Aí a gente vai pensar assim: pastor, sábado? A gente não guarda o sábado. Mas a ideia do sábado era um dia de descanso, queridos. A ideia do sábado, e isso é uma coisa que está padronizado por Deus. Não se trata de ser o sábado, pode ser o domingo, ou pode ser a segunda, mas é um dia para você dizer assim: esse dia eu vou descansar. E eu vou descansar na presença do meu Deus. Era essa a perspectiva quando o Senhor fala de lhes dar os sábados. Quais são os motivos dessas dádivas? Primeiro,
porque cumprindo o homem viverá por eles. Vai ter uma vida melhor como resultado. Não é só questão de ser de bênçãos espirituais, são bênçãos naturais em detrimento de você fazer determinadas coisas. Só para você entender, é simples. Quando você tem uma criança de 2, 3 aninhos, você chega e dá uma normativa para ela: não põe o dedo na tomada. É uma proibição. E a criança entende logo como por que não pode botar o dedo na tomada. É bonitinho, brilha no escuro, e você insiste para não colocar. E quando ela vai lá e coloca, ela toma um choque. É consequência natural. O sofrimento diante da desobediência não é o castigo em detrimento da desobediência. É o processo natural de você fazer algo que vai fazer mal a você mesmo. E quando a criança não faz, ela não toma um choque, ela fica livre de uma experiência ruim. Esses são os princípios e as normativas de Deus no Velho Testamento para o povo de Israel. Não era só uma questão de obediência a Deus, embora essa fosse a premissa primária, mas o fato de obedecer aquelas normativas, eles teriam uma vida melhor, para que servissem de sinal entre mim e eles, ou seja, os sábados, dia de descanso, qualidade de vida. Eu me lembro que quando eu trabalhei na Volkswagen, eu fiz um ano, quase que um ano, foi uma loucura. Eu cismei de fazer hora extra direto, de segunda a segunda. Então eu entrava segunda-feira, eu saía às 18, de segunda a sexta. Aí no sábado eu entrava às 18, saía às 17 no sábado, entrava às 18 no domingo, saía às 17 também. Tudo isso para ganhar dinheiro. Depois de quase um ano eu estava morto, acabado. Falei, não quero mais, não dá mais. Meu filho estava crescendo, não estava vendo. Quer dizer, Deus sabe a constituição, a essência que nós somos, e Ele sabe exatamente os princípios, vêm para preservar a qualidade de vida que Deus quer, por nos amar, que nós venhamos a ter. E aí Ele vai dizer o seguinte: para que soubessem, a palavra soubessem aprender, perceber, reconhecer quem é Deus, que eu sou o Senhor que o santifica. É o que Ele faz. À medida que o povo de Israel vivesse o padrão, estabelecesse o comportamento de acordo com o padrão de Deus, com os seus estatutos, com os seus juízos, eles iriam aprender, perceber quem é o Senhor, e também iria ver que é Ele que o santifica. E isso continua sendo até hoje. Não se busca santificação. Se busca ao Senhor. A santificação é resultado da minha proximidade, da minha intimidade com Deus. Quando nós vamos para o verso 13, até o 17, o profeta vai falar da relação entre o povo e o seu Deus. E aí o profeta começa a denunciar de novo. Aí ele vai dizer assim: o povo se rebelou contra mim no deserto. A palavra rebelou no original significa ser rebelde, teimoso, desobediente. Parece que a gente está descrevendo os dias de hoje. Não andando nos meus estatutos. A denúncia era de uma vida de desobediência. E aqui é que eu quero que você entenda uma coisa importante. Não existe essa coisa de que eu desobedeci aqui, mas eu sou fiel. Eu desobedeci aqui, mas eu sou fiel. Eu desobedeci aqui, eu sou fiel. Eu quero que você entenda que quando você vive uma vida de integridade ao Senhor, você pode escorregar, você pode sujar. Mas uma vida de desobediência é uma coisa totalmente diferente. É comportamental, é diário, é o tempo todo, se chafurdando na lama. Deus estava dizendo: olha, o meu povo se rebelou, não andando nos meus estatutos no deserto. Você lembra que quando nós fizemos a leitura no livro de Números, Deus vai dizer assim: essas 10 vezes, Deus conta a nossa postura. Ele olha para nós, rejeitando os meus juízos,
Não é só a questão da desobediência, é eles rejeitando tanto a rejeição era das consequências positivas vida, como logo arcariam com as consequências negativas, o tratamento de Deus com o pecado. Eles rejeitaram tudo. Não é só uma questão de desobediência, eles estavam rejeitando as normativas, as regras, eles estavam na contramão de tudo isso, e Deus está denunciando aqui para essa geração. E ainda vai dizer assim: havia vida nos estatutos e juízos, porque o Senhor vai repetir, o profeta Ezequiel repete aqui: cumprindo-os, o homem viverá por eles. Não é diferente hoje, queridos. Andar com Cristo é ter vida abundante. O problema é que essa geração rejeita andar com Deus. Ela se recusa a se comprometer, ela se recusa a se debruçar sobre as Escrituras, ela se recusa a dobrar os seus joelhos diante do Senhor, e por causa disso tem pagado preço. Nós temos visto cada vez mais os jovens se perdendo. Cada vez mais. E não vai melhorarmos. E o profeta continua dizendo assim: profanaram grandemente os meus sábados. A palavra profanar aqui é pesada, porque o que o Senhor está dizendo aqui, obrigado, contaminaram. Olha o que o original vai dizer: tornaram comum o que para Deus era santo. As pessoas têm tornado comum as reuniões na presença do Senhor. É comum. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Hoje eu estou com dor de cabeça. Está chovendo. Eu quero ficar em casa. Isso é tornar comum aquilo que Deus considera santo. Porque as reuniões onde Ele se faz presente são reuniões santas. Onde o Espírito Santo trata no meu coração, no seu, é santo. Quando Deus fala conosco neste lugar, é porque Ele é santo e Ele está tratando com o seu povo, que Ele santificar com a sua palavra. E essa geração tem perdido a relevância, a reverência, estão tornando comum o que Deus considera santo. E aquela geração de Ezequiel pagou o preço por causa dessa mensagem. E a geração do deserto também pagou o preço. E essa geração acha que não vai pagar. A conta está no vermelho. E somente o sangue de Jesus Cristo para resgatar, para pagar a dívida, para pagar o preço, para restaurar, para dar vida, para colocar no lugar. Pois o seu coração, o texto vai dizer assim, andava após os seus ídolos. Olha o que Deus está dizendo: não bastava ser desobediente e rejeitar os seus juízos, eles estavam mergulhados na idolatria, ou seja, colocavam outro no lugar de Deus. Porque idolatria é isso. É você tirar Deus da centralidade, da primazia, para substituir outra coisa no lugar. Queridos, nós precisamos despertar e entender como Deus está olhando para nós e como Deus está olhando nossa vida, o nosso coração. Aonde estiver o tesouro, aí está o teu coração. Aonde estão as tuas prioridades? Aonde é que estão as coisas realmente de valor na sua vida? Depois ele vai dizer o seguinte, no verso 3, parte D, e o verso 15, é o Deus de juízo. Porque o Senhor vai dizer assim: eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. E o verso 11 e o verso 12 que nós lemos diz assim: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Foi isso que Deus disse para Moisés. Você sabe que eu fico a pensar
E eu queria compartilhar essa ideia com vocês. Deve ter sido maravilhoso ver o mar vermelho abrir, não? Hollywood conseguiu fazer com efeitos aquele cenário glorioso do mar abrir de um lado, do outro, e o povo começa a passar em terra seca. Deve ter sido glorioso a coluna de fogo de noite, e aquela nuvem de dia, promovendo sombra para o povo caminhando no deserto. Glorioso então foi o Monte Sinai fumegando, que o povo deu 2 passinhos para trás, assim: Moisés, vai lá que nós estamos com medo, vai lá, você se representa, né? Deve ter sido glorioso. Nada se compara à cruz. Nada se compara ao Filho de Deus descer e tomar o meu lugar no seu. Aquela geração, vendo todos estes sinais, não creram. Nós temos a história do Filho de Deus que pagou o preço. O sangue foi vertido pela nossa condenação, para que nós tivéssemos vida, para que fôssemos salvos, e continuamos desobedecendo, e continuamos tornando comum aquilo que Deus considera santo, e continuamos idolatrando, substituindo. Uns substituem o dinheiro, outros o trabalho, outros a sua vida pessoal, outros a sua vida profissional, e não entenderam que Deus não dá a sua glória para ninguém. O trono da sua vida pertence a Ele, e Ele vai reivindicar, como reivindicou com o povo de Israel. Ele vai reivindicar. Aí ele vai dizer assim: e eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado. Verso 21 e 22. Porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram na minha glória os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não entrarão. E aí eu fico a pensar, de verdade, eu quero compartilhar a visão para você entender o que eu fico a pensar. O povo chega à margem do rio Jordão. Os espias voltam falando da terra. O povo não crê. E Deus diz assim: você não vai ver mais. Agora vocês vão voltar para o deserto. E durante 40 anos vocês vão conhecer a minha ira e a minha indignação. E aí, durante 40 anos, escute, eu convido você a pensar, porque às vezes a gente lê o texto e não pensa. 40 anos, você levanta de manhã, está acampado num lugar, a nuvem levanta, a trombeta toca, levanta acampamento. Vamos andar. Aí a gente anda, a nuvem desce, monta acampamento. Outro dia, e outro dia, e passa um ano, e passa 5 anos. Aí você vê o seu vizinho morrer. E passa mais 5 anos, você vê o outro vizinho morrer. E aí você sabe que você está caminhando para morrer. Porque a terra que você teve tão perto, você não creu. A terra que Deus deu de mão beijada para você, você duvidou. E a indignação subiu ao ponto que Deus disse assim: tão certo como a terra será cheia da minha glória, essa geração não entrará. E não entrou um. Mas a gente pode brincar, não é? Podemos. Porque agora a coisa ficou mais suave. Não é terra prometida. Não é um terreno que você vai receber. Não é uma casa que você vai ganhar. É o céu, gente. É o céu.
E você pode chegar na porta e você olhar e dizer: estou quase lá, e perder. Porque você foi desobediente. Porque você tornou comum o que Deus santificou. Porque você não se permitiu ter relacionamento com Deus para Ele santificar a tua vida. Porque você estabeleceu outras prioridades além dele. E você não vai entrar. O Deus de glória, que é o verso 14. Aí Deus vai dizer assim: o que fiz, porém foi por amor do meu nome. Porque Deus queria matar aquela geração ali. E por causa da oração de Moisés, Deus diz assim: eu perdoei, mas não virão a terra. Eles foram perdoados para pagar o preço da sua desobediência e pereceram no deserto durante 40 anos. E o que foi manifestado ali? A sua glória. Pastor, mas a gente estava morrendo. Esse é o ponto. Não é sobre você, é sobre Deus. Entenda isso em nome de Jesus. A salvação não é sobre você, é sobre Deus. É a glória dele manifestada. É o seu poder evidenciado. É o universo reconhecendo a grandeza de um Deus que, quando Ele quer salvar, Ele salva. Porque Ele é poderoso para fazer. Mas o poder que Ele exerce, aquilo que Ele faz, não negligencie. Não menospreze. Não despreze. E o profeta ainda vai dizer assim: para que não fosse profanado diante dos olhos das nações. Foi a oração de Moisés. E aí no verso 17, o Senhor vai dizer, o profeta está dizendo: o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. O que Deus estava dizendo para aqueles homens daquela geração, Ele estava contando a história de uma geração idólatra, que foi desobediente, que não guardou os estatutos, e mesmo assim, por causa do seu nome e da sua glória, Deus perdoou. Mas quando nós chegamos do verso 18 ao verso 20, aí Deus vai falar de uma nova oportunidade para uma nova geração. Porque a gente precisa entender que é uma história contada. Deus está usando o profeta para contar a história. Então Ele está contando os detalhes, Ele está pulando. Agora que Deus tratou com aquela geração, quando chega no verso 20, no verso 18, aí Ele vai dizer o seguinte: mas disse eu a seus filhos, que os pais morreram, a seus filhos no deserto. E o que Deus vai dizer no verso 18? Obedeçam. Porque os seus pais não obedeceram. Obedeçam. Não andeis nos estatutos de vossos pais. Não cometam os mesmos erros. É para você olhar e dizer assim: ops, aprendi. Você sabe por que eu sou apaixonado por história? Porque eu tive um professor chamado Batatinha. Ele era gordinho, baixinho, careca. Desse jeito. Mas eu nunca tive um professor igual a aquele. E na sua primeira aula ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. A história serve para a gente aprender os erros e não cometê-los. E copiar os acertos. Fazê-los de novo. Está cheio de exemplos aqui. Do que dá certo e do que dá errado. E eu não sei por que cargas d'água, eu não sei por que essa geração resiste em fazer diferente. Continua cometendo os mesmos erros, fazendo pior. E Deus vai tratar. Nem guardeis os seus juízos, porque não aprenderam a fazer o errado. Ou melhor, não aprendam a fazer o errado. Porque os seus pais não souberam fazer o que é certo. Só fizeram errado. Não aprenda, não faz igual, não copia. Olha para eles como exemplo. Nem vos contamineis com os seus ídolos.
Ele está sendo enfático que não siga o exemplo dos vossos pais, que eram idólatras. Tinham deuses nas suas tendas. Sabe, queridos, a gente olha para a idolatria e no nosso entendimento a gente perdeu um pouco a referência do que é, e isso é preocupante, porque a gente olha para a idolatria e vai dizer o seguinte: não, porque os católicos são idólatras porque tem as suas imagens lá, e aí os budistas são idólatras porque tem as suas imagens, e aí a gente pensa assim: se você tem uma imagem na sua casa, você é idólatra. É verdade. Não estou dizendo que isso está errado, não. O que está errado é você ter uma visão tão simplista de idolatria assim. Porque a avareza é idolatria. Quando você prioriza a sua vida em detrimento dos demais, isso é idolatria. Porque quando você se centraliza e você é a prioridade, você é o centro do universo, você esquece que tem esposa, que tem esposo, que tem filhos, que tem pais. Quando você menospreza tudo à sua volta, você está sendo idólatra. Porque quando nós nos achegamos a Deus, a primeira coisa que a gente percebe é o outro. Primeiro a gente se percebe, depois percebe o outro. E o que tem acontecido nessa geração, inclusive dentro da casa do Senhor, é que nós não reconhecemos ninguém, é cada um por si, e salve-se quem puder. Isso não é reino, isso não é igreja, isso é alguma coisa diferente. E quando nós chegamos no verso 19, parte A, o Senhor vai dizer assim: eu sou o Senhor vosso Deus. A história é contada. Ezequiel está olhando para aqueles homens que vieram consultar e está dizendo: olha, o Senhor disse para aquela geração: eu sou o Senhor vosso Deus. E quando nós chegamos na continuidade do verso 19 e o verso 20, a aliança apresentada à nova geração, parece que é uma nova aliança, né? Deus vem com um pacote novo, é a mesma coisa. Não subtrai nada, não alterou nada, não substituiu nada. Deus repetia as mesmas coisas: andai nos meus estatutos, viva o padrão que eu estabeleci para você. Se você fizer isso, terá vida abundante. Guardai os meus juízos, aceitem o modo como eu faço as coisas, porque quem sabe como fazer sou eu. Os meus juízos, o que eu dou, o que eu recompenso e o que eu castigo, é porque eu sou quem sou e eu posso fazer. Executai-os, coloque em prática, viva pela palavra. Santificai os meus sábados, tenham reverência com a minha aliança, com o meu acordo. Essa geração é irreverente. A igreja de hoje é irreverente. Eu fico observando determinados cultos que às vezes eu vejo. O pessoal começa a cantar e começa a pular, e aquelas luzes acendendo. Por que será que Cristo não é mais suficiente? Por que será que a sua palavra não satisfaz mais? A gente precisa ter uma musicalidade alegre para atrair os jovens, para que possam cantarolar sobre as coisas de Deus. Cantar sobre as coisas de Deus é fácil. Vivê-las é outra história. Ter uma mente renovada, ter um coração transformado para frutificar, representar Cristo aonde quer que vá, isso é mais do que cantarolar. Isso é mais do que estar na igreja um dia da semana, 2 ou 3 ou 5 ou 7. Isso tem a ver com o relacionamento, o tempo que você passa com Deus, tempo que você se debruça sobre as Escrituras, tempo que você põe o teu joelhinho no chão e vai falar com Deus. Isso é o que vai fazer a diferença. Mas não é isso que nós temos visto.
santificai os meus sábados. Os motivos, por que fazer isso? É que eles servirão de sinal entre mim e vós. Quando vocês andarem nos meus estatutos, guardar os meus juízos, colocar eles em prática e ter reverência com as minhas coisas, isso servirá de sinal, de evidência da minha presença no meio de vós. Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quizá essa geração realmente conhecesse o seu Deus. Teriam temor e tremor do que dizem e do que fazem. Estariam mais presentes na sua casa, menos irreverentes, menos negligentes, mais comprometidos. Porque estar comprometido com Deus e não estar envolvido e nem comprometido com as suas coisas, não há nenhuma relação aí, queridos. Não há relação com Deus se você não estabelece como prioridade aquilo que diz respeito a Ele, a sua casa, a sua palavra. E aqui eu quero terminar com 3 reflexões. O que nós aprendemos aqui? É que tudo que diz respeito às leis divinas são boas e nos concedem vida, tanto pelos resultados como pelas bênçãos, em detrimento da obediência. E isso nós temos negligenciado. A qualidade de vida que nós podemos ter, irmão, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, transcende o espiritual e vai para o material, e vai para o social, e vai para todas as áreas. Quando a palavra de Deus fala sobre o marido como deve amar a esposa, e como a esposa deve ser obediente ao marido, e quando se tem um questionamento sobre tudo isso, amar a esposa como Cristo amou a igreja, ser obediente, toda essa confusão, cada um puxa a brasa do seu lado para justificar o não fazer, você não entendeu que quando você obedece e coloca em prática, você vive melhor. Quando você não se permite ser influenciado pela cultura do mundo e mergulha na cultura da palavra que renova o entendimento e transforma o coração, a gente vive melhor. Os relacionamentos são melhores. Mas nós insistimos em caminhar na contramão. E quando nós começamos a caminhar, nós espiritualizamos tudo e esquecemos das normativas que Deus estabeleceu para esta vida na terra. Porque em questões espirituais a Bíblia fala para você dobrar o joelho e orar. A Bíblia fala para você meditar na palavra dia e noite. A Bíblia fala para você vigiar. A Bíblia fala para você jejuar. Mas quando a Bíblia fala para os filhos, por exemplo, honrarem os pais, são normativas práticas de vida. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que se prolonguem os teus dias. É normativa. Não tem a ver com algo espiritual aqui, é simplesmente um padrão que Deus estabeleceu, e aquilo que está estabelecido, cravado está, é lei universal. O que se planta se colhe, os que semeiam vento colherão tempestade, é uma lei universal. Você pode subir, descer, querer fazer qualquer outra coisa, mas isso é o que vai acontecer na tua vida, dependendo da colheita, da plantação que você fizer. Segundo, a natureza humana é tendenciosa à desobediência, à irreverência e à negligência com relação a Deus e seus estatutos, mas que pela sua eterna misericórdia nos concede oportunidade para vivermos com Ele e para Ele. A Bíblia vai dizer que a mão do Senhor está encolhida, mas permanece estendida. E quando você estende a mão e Ele segura na tua, meu querido, ninguém tira da mão do Senhor. Para nós encerrarmos aqui, as oportunidades oferecidas por Deus não devem ser negligenciadas. Afinal, não sabemos quando será a nossa última oportunidade. Eu não sei você, eu não quero descobrir.
Essa coisa de você ouvir uma voz dizendo assim, é a última vez, é assustador, irmãos. Eu disse para você que eu não quero ouvir, mas eu já ouvi. Eu já ouvi. Eu tive meus maus momentos na vida e uma vez Deus disse para mim, agora chega. Não queira passar isso. Não queira descobrir o que é isso. As misericórdias do Senhor são tantas, queridos. Mas não pense você que uma hora Deus vai dizer para você, basta. Porque para aquele povo, acabou. Aquela geração, Deus disse assim, está perdoado. Mas na terra vocês não entram mais. E morrer caminhando no deserto, eu não sei. Eu não sei o que teria sido melhor. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Você precisa sair daqui com uma certeza. O Deus que é misericordioso, que é gracioso, que enviou o seu Filho para tirar você do charco de lodo, firmar os teus pés na rocha, quebrar os grilhões e fazer você andar ereto, é o mesmo Deus que vai exercer tamanho juízo por causa da sua negligência e desobediência em se prostrar diante do Senhor, permitir que Ele reine na sua mente e no seu coração, na sua mente para que ela não te leve para longe, no seu coração para que você não venha trair ao Senhor e na sua vontade para que você seja submisso. Esse Deus, Ele tem anunciado em alto e bom som que o tempo do juízo está chegando. E é tempo mais do que nunca que estamos acordados para esse tempo. Eu quero convidar você a orar. Você que está nos assistindo, se essa palavra falou ao teu coração, aonde você está, ore ao Senhor juntamente conosco. Peça misericórdia ao Senhor. Se você tiver que se arrepender de alguma coisa, se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Peça para Ele entrar no teu coração. Peça para Ele renovar a tua mente. Peça para Ele descer com o seu Espírito sobre a sua vida e fortalecer para que você não venha mais a resvalar o teu pé em tempos tão difíceis como o de hoje, e que você permaneça cravado na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento onde a Tua palavra é ministrada, Senhor, eu peço a Deus que tenha despertado o temor e o tremor sobre aqueles que estão nos ouvindo, para que se voltem, para que se arrependam, para que se prostrem diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, e confessem os seus pecados e abram o seu coração para uma renovação, para uma vida abundante, Senhor, contigo. Em tempos tão difíceis, onde tantas vidas têm partido para a eternidade, só o Senhor sabe como. Pai, que o Senhor venha nos despertar, para que se chegar a nossa hora, Senhor, nós estejamos tranquilos na Tua presença, certo de que é o Senhor que está nos chamando. Pai, que se chegar um momento em que o Teu Filho voltar, que nós estejamos com as nossas lâmpadas acesas, que o fogo permaneça aceso no nosso coração, que não se apague, que o Senhor venha inquietar e incomodar a nossa mente e o nosso coração, para nos voltarmos para a Tua presença, em tempos tão difíceis como este. Em nome de Jesus. Amém.